Shalom, povo de Deus. Mais uma vez estamos online para poder falar da palavra de Deus a você, levar o evangelho vivo, a palavra revelada, como sempre estamos fazendo ao vivo online, para que o Senhor toque no seu coração, para que o Senhor opere no seu espírito. É uma alegria. Aqui é seu irmão Estênio Mendes Rios. E se você, meu irmão, se você realmente quer aprender algo de Deus, você quer caminhar comigo nas Escrituras, porque eu sei que Deus vai falar com você, eu sei que Deus tem algo grande para a tua vida, comece a compartilhar este vídeo com as pessoas. Comece a compartilhar esse Face, online com seus amigos. Compartilhe se você está me assistindo pelo Facebook, tá bom? Pelo Facebook, peço que você compartilhe este vídeo. Estaremos aprendendo algumas coisas aqui online, aprendendo algumas coisas da palavra de Deus. Eu sei que vai ser impactante o que eu vou falar na sua vida. Certamente, na vida daqueles que conhecem a palavra, não vai ser novidade, claro. Não vai ser algo novo. Mas eu sei que vai renovar a sua mente para o momento que nós estamos vivendo. E eu sei que vai alegrar o seu coração, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Certamente que você está vendo, tenho falado desde ontem, que nós estamos vivendo os cumprimentos proféticos, não é? Algumas manifestações da palavra de Deus têm acontecido. Mas sabemos que a igreja do Senhor, que é dominada pela pessoa do Espírito Santo, essa igreja do Senhor, ela está completamente comprometida com Ele em proteção. Então, nós acreditamos que uma igreja que tem a formação do Espírito, que o próprio Espírito Santo gerou, essa é protegida por Ele. Então, se você faz parte desse corpo vivo, poderoso, eu tenho boas notícias para te dar. Primeiro, eu sei que essa tempestade já está indo embora. Eu sei que já está indo embora, assim como ela veio, ela já está indo embora, tá bom? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso protetor, ele está muito mais na frente do que qualquer estratégia satânica. Então tudo que vem a assolar a humanidade está cessando no poder do nome de Jesus. Se você acredita que eu sou um homem de Deus, que Deus tem falado através de mim, eu quero te confortar dizendo que essa tempestade está indo embora. Segundo, eu quero falar com você, e eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo, que a palavra de Deus declara, não é? Em Hebreus 10 mesmo, diz que a lei era a sombra dos bens vindouros. A lei era a sombra dos bens vindouros. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, não é? O que foi proferido era a sombra de coisas que iriam acontecer no futuro. Nós vemos aqui no próprio Êxodo, você vê aquele episódio, o Senhor mostrando o poderio dele a um império egípcio, o império, não é? Mais poderoso da época, o Senhor mostrando o que ele era capaz de realizar para proteger o povo dele. Um clamor sincero atraiu para aquele lugar em que o povo dele estava vivendo no cativeiro. Eu vou repetir de novo. Um clamor sincero do coração
um clamor sincero do coração, atraiu a pessoa de Deus para o lugar em que o povo dele estava sendo escravo. E de repente, quando o Senhor deu a ordem, deixe o meu povo ir, olha só, porque o povo estava vivendo, o povo dele estava vivendo debaixo de cativeiro. O povo dele estava vivendo debaixo de cativeiro. E um clamor que o povo dele fez, o povo de Deus fez, atraiu Deus para libertação. Então, existem coisas que a gente pensa que é uma desgraça para o povo de Deus, quando na verdade, sabe o que é? Na verdade, é um alerta para dizer para a humanidade que os filhos de Deus são protegidos pelo seu próprio Pai. E que todo aquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, todos os que são nascidos de novo, que são filhos de Deus, não estão desamparados. Só. Você entende? Então, se você ler o livro de Êxodo, no capítulo 7, você vai ver Deus dando ordem para que Moisés vá junto com Arão libertar o povo. Você pode ir ver aqui em Êxodo, capítulo 7, Deus levantando Moisés e Arão para ir até Faraó libertar o povo. E Deus já sabia que o coração de Faraó ia estar endurecido. E aí ele permite que pragas venham sobre aquele império em que o próprio Faraó se sentia Deus. É importante você perceber que esse mundo que se acha senhor da igreja, que quer oprimir os filhos de Deus, que querem fazer com que os filhos de Deus estejam debaixo de pressões. Eu quero falar uma coisa para você: todo filho de Deus tem um dono, meu irmão. E aí deixa eu te falar uma coisa. Se você notar, as pragas vieram no Antigo Testamento. As pragas aconteceram na vida do povo egípcio naquela época. Vieram. E se você der uma pesquisadinha rapidinho no Google aí, se você pesquisar, você vai ver que pragas semelhantes a essas tocaram a humanidade. Tocaram as pessoas. Inclusive, anos recentes. Para você ter uma ideia, eu vi um artigo em que dia 3 de março, a China estava se prevenindo, estava em alerta por causa de um enxame de gafanhotos que viriam sobre ela. Sabia disso? Um enxame de gafanhotos que viriam sobre ela. E elas estavam em alertas. Agora eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, que vai impactar você. A Bíblia fala aqui que enquanto as pragas vinham sobre o povo do Egito, o povo de Deus estava protegido, porque Deus fez uma aliança com o povo dele. Deus fez uma aliança com o povo dele. Se você entende que no Antigo Testamento Deus era tão fiel à sua própria palavra que protegia o povo dele por causa da palavra que ele deu, de que tinha uma aliança
com aquele povo por causa de Abraão. E você note, 400 anos depois, Deus mantinha, como sempre manteve, a sua palavra em uma aliança. E quando vinha a praga sobre os egípcios, enquanto que eles eram assolados por gafanhotos, por piolhos, você vê por vários tipos de pragas que você observa aqui, não é? A morte de rebanhos e uma série de coisas aqui, são 10 pragas, sendo que a última, que era um espírito de morte que vinha sobre os primogênitos, Deus começa a falar algo estratégico que eu não quero que você esqueça disso. Eu não quero que você esqueça disso. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Gênesis, o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Alguns dizem que é o mês Nissan. Que ficava entre março e abril. Entre março e abril. É o mês que ficava entre março e abril. Alguns estudiosos da palavra. Ele diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras serão queimadas. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimará o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias aos pés e cajados na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só. Sandálias nos pés. Cinta. Cinta na Bíblia fala de justiça. Cinta na Bíblia. Você for pegar lá e ler em Efésios capítulo 6, você vai ver as armas espirituais. Isso, as armas espirituais. Você vai ver no Evangelho. Fala da couraça da justiça, da sandália do Evangelho da paz. Sandália fala do Evangelho da paz. E cajado na mão, fala de autoridade, mas fala de arma. Da palavra, autoridade. Agora veja bem, ele disse: olha, você vai matar o cordeiro e vai comer com a sua família e vai colocar o sangue nos umbrais da porta, porque ele fala que haveria um espírito. Olha, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Os juízos que vêm sobre essa terra, veio sobre a terra dos egípcios, era justamente para derrubar a potestade, o principado, os demônios que estavam assolando o povo de Deus.
Agora veja bem, ele disse que onde tiver o sangue, onde houvesse o sangue, nenhum espírito poderia encostar na vida daquelas pessoas que tivessem o sangue. A aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança de sangue que Deus fez com o povo dele, foi justamente para impedir que qualquer mal viesse sobre eles. Agora você entenda, pense comigo aqui. O espírito e as pragas vieram sobre o Egito. E o povo de Deus estava no Egito. Mas o povo de Deus estava no Egito, mas estava protegido em uma redoma. O espírito de morte veio sobre o Egito. Mas quando esse espírito de morte veio, aonde ele via o sangue, ele não entrava. Aonde ele via o sangue, ele não tocava nas pessoas. Aonde ele via o sangue, ele não tinha autoridade para entrar aquele espírito de morte. O cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro foi a demarcação da aliança com Deus, de Deus com o seu povo. Agora você pense comigo, se no Antigo Testamento um animal, por causa da liberação da palavra de Deus, que se um animal fosse morto, e esse animal morto, as pessoas tinham que comer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, Jesus falou, não tem parte de mim, comigo. Se eles comeram o cordeiro e o sangue daquele cordeiro, eles da morte e das pragas, imagine eu e você, que estamos no Novo Testamento, que temos o sangue de Jesus. Jesus, quando João Batista olhou para ele, diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus disse que aquele que não comer do meu sangue, ou que não beber do meu sangue, comer da minha carne, não tem parte comigo. Você lembra disso? Você lembra ou não lembra disso? Você lembra ou não lembra disso? Isso significa que na Páscoa, quando foi que o povo de Deus fez essa aliança? Em uma Páscoa. Quando foi que o povo de Deus fez essa aliança com Deus? Em uma Páscoa. A Bíblia diz aqui, na última noite, veja no versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sair da onde? Da escravidão. Estejam prontos para sair da escravidão. Então escute as pragas do Egito. Pragas que vinham do principado e a potestade da escravidão. Os demônios que oprimiam o povo de Deus a viver uma vida de escravidão. O juízo não veio para o povo de Deus, veio para os demônios que estavam atingindo o povo de Deus. Se você entende que Deus, Ele está trazendo uma resposta no meio a esse caos que você está observando. Se você tiver confiança suficiente da aliança, porque Deus, Ele fez uma aliança com o povo dele. E Jesus fez uma aliança conosco. Se você beber do sangue dele,
Se você beber do sangue e você comer da carne, você então tem parte com Deus. Se você tem uma aliança com Deus, isso significa que assim como aquele povo lá do Antigo Testamento foi protegido, estavam em redomas, para que nada atingisse o povo. E aquele povo ficou, claro, em família, juntos ali, mas em uma aliança com Deus. O espírito de morte veio, mas não entrou na casa daqueles que tinham sangue. Agora preste bem atenção aqui. A palavra de Deus diz assim: ao comerem estejam prontos para sair. A praga que veio, que não atingiu o povo de Deus, a praga que veio foi para trazer liberdade a um povo que estava em escravidão. Eu vou dizer profeticamente para você agora aqui, meu irmão. Tudo que você está vendo aí, tudo que você está vendo que está acontecendo ao redor, diante dos teus olhos, é para deixar você livre. Deus está trabalhando e tratando e destruindo todo o principado, toda a potestade, todo o espírito que se levantou para querer fazer com que o povo dele estivesse debaixo de escravidão. É para deixar o povo livre. Agora veja bem, eu estava vendo um documentário, eu estava vendo uma reportagem de Rodrigo Silva, um arqueólogo, se eu não me engano é Rodrigo, alguma coisa, eu acho que Silva. Ele falou que foi encontrado um escrito de um escriba da época, em que aconteceu justamente essas pragas no Egito. E ele relatava esse acontecimento. E uma das coisas que ele relatava é que aquele povo escravo saiu com a riqueza dos seus senhores. Então é uma época em que a igreja do Senhor se levanta para demonstrar o poderio de Deus sobre essa terra. Se você pesquisar aí, você vai notar que até em São Paulo teve um período, um momento, em São Paulo agora, em vários lugares do mundo, mas em São Paulo também chegou um momento em que o dia virou noite. Então tem acontecido situações, né? Tem acontecido pragas, como eu falei sobre dia 3 agora. Na China eles estavam se preparando por causa do enxame de gafanhotos, milhares deles, né? Outros tipos de situações, peixes e animais, você pode pesquisar, graças a Deus nós temos essas informações. Então isso não é uma novidade que está acontecendo. Agora, assim como eu falei para você que alguns estudiosos dizem que aconteceu, em que o povo de Deus celebrou a sua libertação entre o mês de março e abril, o povo fez uma aliança com Deus entre o mês de março, a libertação de um povo escravo, que era o povo de Deus. Essa data foi chamada de Páscoa. Não é uma coisa interessante para a gente atentar? Analisando, eu pude ver que desde o dia 21, não é? E a previsão seria entre o final de março e abril, que essa praga que estava no mundo ia cessar. Note que é justamente Páscoa.
E o que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo em um período profético. Nós estamos vivendo em um período de aliança. Nós estamos vivendo em um período pascual. Nós estamos vivendo na unidade de Cristo, em um relacionamento libertador, de libertação. Agora, se você crê em Jesus Cristo, eu fico observando o quanto o Senhor, a graça dele é extraordinária. A graça do Senhor é... Naquela época, havia alguns líderes rebeldes. Você lembra disso? Como você vê aquele líder... Os três líderes que se rebelaram contra Moisés. Eu estava lembrando dele agora há pouco, mas minha esposa pode me lembrar que é Abirão. Acaba de me lembrar aqui, Coré. Mas eu acho, estava conversando até com ela, que mesmo eles sendo rebeldes, né? Mesmo eles sendo rebeldes, eles foram protegidos. Que coisa interessante, não é? Por causa de uma... Até aquelas pessoas que não estavam vivendo com Deus foram protegidos por Deus por causa de uma aliança que Deus fez com o seu povo. Deus fez com Abraão. Isso significa que muitas pessoas que estão até vivendo no momento não com a vida como deveria, vai ser poupado de situações e coisas por causa da aliança que o povo dele fez com ele e que Deus fez com seu povo. Você entende isso? Por isso que a Bíblia diz que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Porque a aliança com Jesus, a sua família não vai ser atingida. Porque você tem uma aliança, ela não vai ser atingida. Porque você tem um poderoso atingido, a menos que você não creia nisso. E eu quero que você confie hoje no Senhor. Eu quero que você acredite no que Deus pode fazer. Se você tem uma aliança com Deus, você está protegido. Você está protegida. Se você tem uma aliança com Jesus, proteção de Deus te toca. Se você tem uma aliança com Jesus, libertação chegou na tua casa, na tua família, nos teus negócios. E eu creio que você vai prosperar em meio a esse caos. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor continue te abençoando. Tenha uma noite completamente impactada pela presença de Deus. Agora eu quero te dar um recado. Vigie, porque o Senhor está às portas. Ele está voltando. Vigie. Assim como houve libertação do povo de Deus, de sair de uma escravidão,
e foi um período de Páscoa. E eu falei para você que nesse período de Páscoa foi entre março e abril. E nós estamos justamente em um mês, chegando a Páscoa. Assim também como você fez uma aliança com o Senhor. Você pode sair desse mundo de escravidão e ir para um outro mundo. Confie no Senhor e vigie. Esteja em intimidade com Deus, você e a sua casa. Fala do Senhor, fala da vitória, fala da conquista, fala do melhor dessa terra. Fala da palavra de Deus, fala daquilo que Deus pode fazer, não aquilo que Deus não pode fazer. Fale do que Deus pode fazer. Confesse a palavra de Deus. Acredite na aliança que Ele fez com você. Acredite no poder capaz, por causa de uma aliança, no poder salvífico que Ele tem na tua vida. Tenha uma noite super abençoada e até a próxima em nome de Jesus.